Questões com o verbo haver são frequentes nas provas de língua portuguesa do exame de seleção do IFRN. Elas aparecem em diversos formatos. Nesse vídeo, vamos conferir como acertar essas questões na sua prova. Fique aqui e verá! Vamos juntos? Salve, gente! Você está no canal PREP. Aqui nós só tratamos de exame de seleção do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Se vai concorrer a uma das vagas do IFRN, está no lugar certo. As formas do verbo haver aparecem com muita frequência nas questões da prova de língua portuguesa do exame de seleção do IFRN. Sem muito esforço, você saberá como fazer para acertar todas elas. Basta que você entenda os casos em que haver aparece na frase. Ele pode aparecer como verbo impessoal, no sentido de existir. Ele aparece dando ideia de tempo transcorrido. E também aparece dentro de uma locução verbal que pode ser substituído pelo verbo ter. Mas vamos analisar cada caso para que você possa perceber como tudo isso acontece. O verbo haver, com sentido de existir, não possui sujeito. É sempre impessoal. Por isso, ele não aceita sujeito. Deve sempre ser usado na terceira pessoa do singular, independentemente do tempo que seja empregado. É como se concordasse com o sujeito ele ou ela, embora não seja exatamente isso. Além de existir, o verbo haver expressa os sentidos de acontecer e ocorrer. As formas que aparecem com mais frequência são há, houve e havia. Haverá e haveria também podem aparecer. Veja, há bastante sal nesta comida. A forma há aqui encontra-se no singular. Havia pessoas muito boas naquele lugar. Embora aqui o termo pessoas esteja no plural, a forma havia permanece no singular, pois tem o sentido de existir. Portanto, não caia na tentação de usar haviam. Por falar nisso, é muito comum vermos o verbo haver usado de forma errada no passado. Veja isto: houveram muitos alunos que passaram no exame. Nunca faça isso. Se não quiser usar o verbo haver, use os verbos correspondentes já indicados anteriormente. Compare. Não sei se ainda há, mas havia muitas vagas. Não sei se ainda existem, mas existiam muitas vagas. Não haverá mudanças no regulamento. Não ocorrerão mudanças no regulamento. Já sob o ponto de vista da sintaxe, orações que possuem o verbo haver com ideia de existir não possuem sujeito. São as chamadas orações sem sujeito. Entretanto, há um objeto complementando o verbo. Mais um detalhe: quando faz parte de uma locução verbal e está acompanhado por um verbo auxiliar, o verbo haver transfere a impessoalidade ao seu auxiliar e, portanto, permanecem ambos no singular. Recordando que uma locução verbal é constituída por 2 ou 3 verbos, sendo o último o principal. Observe: deve haver um modo de sairmos daqui. Na locução verbal deve haver, o auxiliar deve é usado também na terceira pessoa do singular e haver aparece no infinitivo. Veja outras formas: devia haver soluções para o problema. Deverá haver alguma saída. Poderia haver várias soluções. É comum no Brasil o verbo ter ser usado no sentido de haver, principalmente na forma falada.
Na forma escrita padrão, não é um uso oficial. Você deverá evitar na sua redação. Na indicação de tempo decorrido, também utilizamos o verbo haver no singular. É igualmente impessoal, por isso é conjugado na terceira pessoa do singular. Há, havia. Eles moram naquela cidade há 20 anos. Mas o que pouca gente sabe é que esse verbo pode ser usado no passado de acordo com a situação apresentada. Veja um exemplo muito comum em que se comete um erro gramatical referente ao verbo haver. Eles moravam naquela cidade há 20 anos. Você consegue perceber onde está o erro? Pois bem, está na forma do verbo haver. Como a situação é apresentada no passado, a forma a está incorretamente usada. O correto seria usar a forma havia. Veja, eles moravam naquela cidade havia 20 anos. Agora sim, temos uma frase correta. Ao usar o verbo haver para indicar tempo transcorrido, observe o tempo na frase. Caso seja presente, use a. Se for passado, use a forma havia. Você já sabia disso? Outro verbo que pode ser utilizado para indicar tempo transcorrido é fazer. Para eliminar as dúvidas quanto ao uso correto, vamos fazer um comparativo entre haver e fazer. Vamos substituir um verbo pelo outro. Eles moram naquela cidade há 20 anos. Eles moram naquela cidade faz 20 anos. Vamos ver outra? Eles moravam naquela cidade havia 20 anos. Eles moravam naquela cidade fazia 20 anos. Como pode perceber, há uma correspondência direta entre os verbos haver e fazer. Mais uma para você. É frequente ouvirmos a expressão há muito tempo atrás. Trata-se de uma redundância, pois se ocorreu há muito tempo, só pode ter sido atrás. Esse tipo de redundância, há com atrás, só ocorre com o verbo haver. Quando nós usamos o verbo fazer, ninguém diz faz 20 anos atrás. Todos falam corretamente, faz 20 anos, faz muito tempo. Também é importante lembrar que, caso a ideia seja de tempo futuro ou de distância, devemos usar a preposição a. Só nos veremos daqui a 2 dias. Aí é tempo futuro. Estamos a 10 quilômetros da minha casa. Aí é distância. Perceba que aqui não cabe a com H. Mas existe uma situação em que o verbo haver é usado de uma forma diferente. Assim, não se pode afirmar que o verbo haver nunca vai para o plural. Ele pode, por exemplo, desempenhar a função de verbo auxiliar nos tempos compostos, quando ele substitui o verbo ter. Nesse caso, o verbo pode flexionar para o plural. Observe, eles tinham chegado cedo. Eles haviam chegado cedo. Aí você tem o verbo haver flexionado, concordando com o sujeito. Prestigie-nos com a sua curtida, pois fazemos esse trabalho dedicado a você. Seu like é muito importante para nós e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, pois quanto mais inscritos tem um canal, mais o YouTube o reconhece como relevante e o recomenda para outras pessoas. E quando inscrever-se, ative o sininho das notificações. Assim,
você será avisado toda vez que postarmos um vídeo inédito. Também compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Aqui você vai ter vídeos diversificados durante todo o ano sobre gramática, compreensão textual e redação para todos os alunos do ensino fundamental. Então vamos praticar. Com base na nossa conversa, complete com a forma adequada do verbo haver no presente ou passado. Veja, letra A, temos neste local árvores e flores. Hoje só um matagal. Aqui nós temos, no primeiro momento, havia neste local árvores e flores. E como nós temos hoje, só há um matagal. Por que você usa havia no primeiro e houve no segundo? Porque há aqui uma situação de contrastar o passado com o presente. Antes havia árvores e flores. Hoje só há um matagal. Letra B. Muitos alunos se preparando para os exames. Então, quando você tem aqui uma forma, aqui você encontra gerúndio, se preparando, indica um presente. A forma é presente do verbo haver. Há muitos alunos se preparando para os exames. Na letra C, todos eles já vivido situações de tensão anteriormente. Aqui nós vamos encontrar um tempo do tipo composto. Aqui você pode também substituir pelo verbo ter. Todos eles já tinham vivido situações de tensão anteriormente. Quando nós tratamos de um tempo composto, o verbo haver vai se auxiliar e o principal aqui é vivido. Fica então, todos eles já haviam vivido situações de tensão anteriormente. Então nós sabemos que haviam no passado por conta do advérbio de tempo anteriormente. Letra D. Eles sabiam que haver punições para os que violassem as regras. Aqui nós temos a indicação de um tempo composto, porque haver está aqui aparecendo no infinitivo. Portanto, haver aqui é verbo principal. Deve haver agora um verbo auxiliar que acompanha haver. Há várias formas de verbos auxiliares que acompanham haver no infinitivo. Pode ser pode haver, podia haver, deve haver ou devia haver. Acredito que a melhor forma aqui seria: eles sabiam que deve haver punições para os que violassem as regras. Mas não está incorreto se você colocar: eles sabiam que devia haver punições para os que violassem as regras. Veja aqui o tempo composto, um auxiliar deve ou devia e o verbo principal haver no infinitivo. Agora conheça duas questões do exame de seleção. Primeiramente, o edital de 2015 para acesso em 2016. Vamos ler o texto. Segundo um levantamento do Conselho Nacional de Justiça de 2012, há mais de 500 mil mandados de prisão não cumpridos, o que poderia dobrar a população carcerária brasileira. Nas opções nós temos aqui, no trecho respeitando-se as convenções da norma culta, a forma verbal a pode ser substituída por considerando a norma culta, você já pode excluir tem na letra A e tem na letra B. Na norma culta, as formas melhores são a letra C existe e a letra D existem. Só que como nós temos o plural aqui, há mais de 500 mil mandados, nós temos que usar existem no plural. Correto? Letra D. Agora para acesso em 2022 e o edital de 2021. Considere o trecho abaixo, retirado do texto 1 para responder a questão. Vamos ler o texto. Pará, Rondônia e Amazonas são os estados onde houve
mais invasões no ano passado. Uma das áreas citadas no relatório é a terra indígena Munduruku, no sudoeste do Pará. De acordo com o CIMI, existem mais de 500 garimpos ilegais na região, desmatando e poluindo os rios da bacia do Tapajós. Observe que a forma houve lá no texto acompanha mais invasões. Mais invasões está no plural, mas como houve tem sentido de existir, ela sempre será usada de forma impessoal no singular. Assinale a opção que substitui, respeitando a norma padrão, a forma verbal houve destacada no trecho. Bem, como nós já temos ali houve acompanhando mais invasões, nós só podemos usar uma forma de plural. Como houve está no passado, nós vamos escolher a forma de acontecer no plural no passado. A resposta, portanto, é a letra A. Aconteceram mais invasões no ano passado. Esperamos que, a partir de agora, as questões com o verbo haver na prova de português do IF tornem-se menos complicadas para você. Esperamos também e torcemos para que você faça parte do grupo de vencedores no próximo ano. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.